Boa tarde, amigos e amigas do Espaço do Evangelho. Meu nome é Saulo, falo aqui da capital. É com muita alegria que vamos refletir hoje um pouquinho sobre um tema chamado fé. Para iniciarmos essas nossas reflexões, lembramos aqui da história do alpinista que pretendia chegar ao cume de uma montanha e no meio do caminho o tempo mudou muito. O cenário ficou bastante complicado, muita escuridão, muito frio, e a corda se soltou, ele despencou e ficou pendurado. Não enxergando nada à sua volta e dentro daquele frio congelando, não sabendo o que fazer, ele recorreu a Deus. E disse assim: Deus, você pode me salvar? E Deus disse: posso. Você crê em mim? Ele falou: creio. Então, pegue o seu canivete e corte a corda. O alpinista, temeroso pela sua vida, ele acabou não cortando a corda. No dia seguinte, a equipe de salvamento chega na base da montanha e encontra o pobre jovem congelado, morto, a 1,5 metro do chão. Lembramos essa história porque as nossas trajetórias aqui na vida, elas são muito semelhantes à história do alpinista. Temos normalmente um propósito, quer seja entrar numa faculdade, conseguir um novo trabalho, ter filhos, enfim, temos os nossos projetos de vida mundanos, normais e necessários ao nosso desenvolvimento intelectual, ao nosso desenvolvimento pessoal. Só que, no meio da nossa trajetória, nós também encontramos, por vezes, cenários complicados, como o alpinista encontrou. Encontramos dificuldades das mais variadas. Doenças, perdas de entes queridos, perda do trabalho, perdas financeiras, enfim. São situações que nos afligem muito, nos trazem medo, nos trazem muita ansiedade. De tal sorte que, não enxergando uma solução para aquela questão, uma solução imediata, nós recorremos a Deus, a uma inteligência superior, pedindo que ela nos ajude, nos auxilie a ultrapassar aquelas condições mais difíceis, e dessa forma nós conseguimos conduzir o nosso fluxo aos nossos objetivos pessoais. E também, chegando nessa situação, nós pedimos a Deus: Deus, por favor, como devo fazer? E Deus nos diz: corte a corda e você se salvará. Só que normalmente não escutamos a voz de Deus, nós não cortamos a corda. A voz de Deus, ela é representada na nossa vida de uma forma prática através de conselhos de familiares, de amigos, de boas palestras, bons livros. São informações que nos chegam diariamente quando estamos passando por uma dificuldade, principalmente se nós pedimos a Deus para que Ele nos ajude. Mas parece que somos surdos espirituais. Nós desejamos que as informações venham pela internet, debaixo da porta, por uma carta de correio, já com a solução pronta. Isso não acontece. Deus nos manda de forma sutil mensagem através dos nossos anjos da guarda, através da nossa intuição. É importante que nós percebamos que a fé e a busca pela fé, ela necessita não tão somente acreditar, mas, como dizia o nosso companheiro Allan Kardec, que foi nosso codificador da doutrina espírita, ele diz que a fé ela precisa ser compreendida. Nós precisamos entender aquilo que buscamos. Quando nós recebemos uma informação, corte a corda, significa cuidado. Esse o caminho que você está seguindo pode não ser o melhor para o seu crescimento espiritual. E esta é a grande diferença da fé mais íntima que buscamos.
Normalmente nós estamos concentrados nas atividades mundanas, nessas buscas dos projetos pessoais, como nós exemplificamos, mas esquecemos do maior projeto e do maior propósito que temos: sermos seres humanos melhores. Quando Jesus, em sua passagem no Evangelho, diz: busca e obterás, pede, abre a porta e ela vos será aberta, ele não está falando de propósitos materiais. Ele está falando: peça a Deus que seja a pessoa melhor no dia seguinte do que foi no dia anterior. E talvez nos confundamos, as nossas histórias nos confundam com a do alpinista por isso. Porque galgar uma montanha é uma coisa. Você fazer um planejamento e você lutar para ser uma pessoa melhor, deixando de lado mágoas, rancores, sendo uma pessoa mais gentil, mais humana, isso são propósitos do bem. E é com relação a esses propósitos que a fé deve ser depositada. Jesus, no seu evangelho todo, ele nos chama a atenção para que sejamos pessoas melhores intimamente. Que nós saibamos perdoar, saibamos relevar. Essa é a nossa grande montanha. Essa sim é uma grande dificuldade. Porque é muito difícil nós nos transformarmos. Normalmente nós queremos que os outros se transformem, mas quem está galgando a montanha somos nós. Por isso a importância de enxergar a fé não como uma ação, eu tenho fé ou não tenho fé, mas desenvolvê-la ao longo do tempo. Quando Jesus disse aos seus discípulos: não curardes porque a sua fé não passa de um tamanho de grão de mostarda, ele deu uma dimensão para a fé. Então não significa que a fé é ter ou não ter. A fé ela se desenvolve aos poucos. E para isso, ele deixou uma outra passagem muito importante, que é o sede prudentes. Ele fala nessa passagem que para que tenhamos uma vida segura, uma vida onde consigamos transpor os obstáculos mais difíceis, que são as tempestades que o alpinista encontrou, que são as nossas tempestades que nos dão medo e ansiedade, ele disse: construa sua casa sobre as rochas. Quando ele diz construa sua casa sobre rochas, significa que nós vamos galgar a nossa montanha, vamos enfrentar os nossos obstáculos, mas sobre diretrizes, sobre bases sólidas. E não há bases mais seguras do que o Evangelho do Cristo, onde ele diz para amar o próximo. Ele nos dá a diretriz de como escalar essa montanha com segurança. Não significa que não vamos encontrar as dificuldades, porque dificuldade também é sinônimo de aprendizado. Também é sinônimo de paciência, de tolerância, de perseverança, de muito trabalho. E nunca desdenhar a ajuda do próximo, e nunca desdenhar da voz de Deus dizendo: corte a corda, mude o caminho, procure um caminho melhor para você ser uma pessoa melhor no dia seguinte. Queridos amigos, se eventualmente encontrarmos obstáculos que achemos intransponíveis ao escalar de nossa montanha, oremos a Deus, peçamos ajuda e lembremos dos ensinamentos do Cristo, porque ele com certeza ele vai dissipar toda e qualquer tempestade que surgir diante de nós. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.